A primeira preparação da escola para facilitar a adaptação do aluno autista seria o remanejamento no dia em que começariam a frequentar a escola. Ao invés de começarem a estudar na primeira semana de aula, iniciariam somente na segunda, sendo esta primeira semana destinada para que os professores façam um trabalho de conscientização com os demais alunos sobre este processo de inclusão, ensinando-os quais são as características e necessidades das crianças especiais, abarcando as deficiências físicas, síndrome de Down, transtornos de aprendizagem, transtorno do espectro autista, entre outros. Em referência ao espectro autista, os professores explicariam de quais maneiras os colegas podem praticar a inclusão e como podem contribuir com o processo de adaptação destes alunos. Os professores explicam que os alunos autistas podem apresentar vários tipos de hipersensibilidades ou hipossensibilidades, sendo estas auditivas, olfativas, táteis, visuais, gustativas, que podem dificultar a adaptação das crianças autistas ao contexto educacional. Além destas implicações, ocorre ainda que são autocentrados, apresentam dificuldades para estabelecerem vínculos com outras crianças, manifestando a falta de repertório social de interagirem com os demais, muitas vezes ficando isolados, não porque desejam, mas porque não sabem como devem proceder para se aproximarem dos colegas, estabelecendo diálogos. Neste sentido, cabe aos professores ensinarem aos outros alunos que devem tomar a iniciativa desta aproximação, sempre começando os diálogos dentro dos interesses restritos daquela criança, uma vez que estes dados já foram coletados na ficha de anamnese em reunião com o coordenador pedagógico. Conversando sobre seus interesses restritos e hiperfocos, os demais alunos não devem gritar próximo à criança autista, falar alto, tocando-lhes ou com muita proximidade caso estejam perfumados. Muitas vezes, nem pais, professores, colegas e o próprio aluno autista conseguem identificar o que acarreta estas reações agressivas. Os alunos autistas podem reagir com ataques de ira, não porque alguém haja feito algo proposital contra eles, mas porque interpretam estes estímulos aversivos como formas de ataques e reagem com agressividade contra os demais alunos por julgarem que foram tratados com agressão. Os estímulos ao redor podem chegar até a percepção do aluno autista como formas de dor e sofrimento. Desta maneira, torna-se importante que os professores e até as crianças comecem a fazer uma associação, buscando identificar diante de quais eventos o aluno autista reage de maneira inadequada, tentando decifrar a qual tipo de estímulo o aluno autista está reagindo, na tentativa de evitá-los.
Sabemos que esta não é uma tarefa fácil para pais, professores e tampouco para os demais alunos. Contudo, as crianças, quando são educadas para se sensibilizarem diante de um amigo autista, tornam-se verdadeiros terapeutas. O senso de justiça, fraternidade, humanidade, respeito, igualdade, dignidade são construídos e lapidados na infância. Se pais e professores focassem estes conceitos éticos, conseguiríamos anular os processos de bullying que ocorrem nas escolas. Devemos combater o bullying independentemente de com qual criança seja praticado. Esta forma de agressão pode gerar impactos psicológicos irreversíveis em uma criança. Por este fator, não devemos admitir que ocorram nas escolas, como se esta prática fosse comum, aceitável e natural, pois não é. Os alunos autistas têm menores condições de autodefesa. Desta maneira, nesta primeira semana de conscientização, também devemos abarcar esta temática. O primeiro trabalho a ser realizado pela equipe pedagógica como forma de preparação para a inserção dos alunos autistas em ambiente educacional é o processo de conscientização dos demais alunos sobre a inclusão. Outra questão a ser abordada pelos professores é o fato de que as crianças autistas podem precisar de recursos que, ao olhar de outras crianças, podem parecer regalias, mas não são. Neste sentido, que o professor precisa alertar os demais alunos que é possível que alguns remanejamentos dentro da própria sala de aula sejam feitas para atender às necessidades especiais das crianças autistas. Geralmente, esta queixa não vem só por parte dos alunos, mas também por parte dos pais dos outros alunos por não entenderem os motivos pelos quais uma criança está recebendo determinados tipos de materiais e as outras não. Desta forma, outro remanejamento que costuma gerar equívocos nas escolas é o fato de as crianças autistas poderem levar o seu próprio lanche, porque às vezes um aluno autista só se alimenta de alimentos que façam barulho, que sejam crocantes, outros só se alimentam com texturas mais pastosas, outros têm aversão a texturas pastosas, ou é a forma que é arrumado o prato, né? A merendeira arruma o prato e entrega para a criança autista, ela não come, pois eles têm hábito de separar os alimentos. Então, o arroz fica no cantinho, feijão em outro cantinho, a salada em outro cantinho, a carne em outro cantinho. Quando comem na escola, geralmente eles não costumam comer nas escolas e nem na casa das visitas quando os pais os levam, a menos que sejam pessoas muito chegadas da família. Então, quando você gera este remanejamento de permitir que o aluno autista leve o seu próprio alimento, os outros pais, não entendendo que aquela criança que está levando o lanche é uma criança autista, começam a reivindicar também poderem levar os alimentos que desejam para seus filhos. Contudo, vamos considerar este ajuste, esta exceção é feita devido a uma necessidade da criança autista.
Entenda-se bem, nós estamos nos referindo às escolas públicas, que acabam restringindo esta possibilidade de cada criança levar o seu próprio lanche, pelo fato de que nem todas as outras crianças que estão na escola vão ter acesso a receber o que uma criança está comendo. Alguns alunos carentes não teriam sequer condições de levar um lanche para a escola, dependem da merenda. Por este fator, são ofertadas as alimentações e os lanches na escola. Assim, tudo que é explicado antecipadamente evita equívocos e desgastes desnecessários, tanto para pais quanto professores. A Secretaria de Educação deve capacitar os profissionais da escola por meio de formações continuadas acerca do funcionamento psicológico, emocional e físico das crianças especiais. Estes conhecimentos não podem ser mérito somente de alguns professores e devem ser de toda a equipe escolar.